Que a boa mão de Deus esteja com você. Vamos para o quarto vídeo da nossa matéria de antropologia. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A gente vê que o homem ele entrou em estado de decadência por causa do pecado. Nós vamos estudar mais sobre o pecado lá na disciplina de armatiologia. A gente já viu que existe diferença entre alma e espírito. Seguimos aqui uma fórmula tricotômica. E agora nós vamos estudar assim essa decadência do homem sendo elevada a, infelizmente, até a sua morte, bem, até a sua morte. É clássico a gente falar assim, todo homem é mortal, né? Isso é clássico. Todo homem ele é mortal. Deixa eu diminuir aqui, ó. Fica bom, ótimo. Todo homem ele é mortal. A gente não sabe definir exatamente o que é a morte, senão a cessação da vida, ou a interrupção da vida biológica, da vida orgânica, da vida bioquímica que nós temos. Chegou esse momento final, o corpo entra em colapso e a alma segue o seu caminho, seja para o estado eterno com Deus ou o estado eterno sem Deus. Matéria de escatologia. Agora, a alma ela é muito atacada. E por que a alma é atacada? Talvez seja interessante você estudar um pouco de psicanálise. Aqui o Instituto Supera, ele oferece esse tipo de formação também. Aí a psicanálise ela vai dizer para a gente que quando nós estamos sendo gerados, nós estamos ali criando a camada do inconsciente. E no inconsciente existem os impulsos, tá bem? Quais são os impulsos? Impulsos para a vida, impulsos para o amor, mas também os impulsos para a morte. O inconsciente sabe que vai morrer. Por mais que a gente disfarce com tudo que a gente conquista, o inconsciente sabe que existe um impulso para a morte, Thanatos. Só que antes de chegar na morte, existe o impulso para o Eros, para o amor. São as paixões, quer dizer, encher a vida de sentido, encher a vida de paixão, de significado, mesmo que seja a base de muito sofrimento. E encher a vida, por isso impulsos para a vida. A gente quer viver mais, o máximo que a gente conseguir. Infelizmente, o inconsciente muitas vezes ele se expande demais. Isto é, o inconsciente começa a latejar e ele vai dar algumas impressões para nós de que nada vale a pena, de que tudo isso aqui é uma ilusão, tudo isso aqui é uma vaidade, é uma perca de tempo. E aí a alma entra em estado depressivo. A alma em estado depressivo é o inconsciente latejando, o inconsciente batendo nas paredes, dizendo: para que você está estudando? Vai morrer. Para que você está namorando? Vai morrer. Para que você está trabalhando? Vai morrer. Para que você está ganhando dinheiro? Não fica para ninguém. Vai ser uma briga. A alma entra em estado depressivo, mostrando que não tem muito sentido do lado de cá. Aí vem uma filosofia, como a filosofia de Nietzsche, por exemplo. A filosofia de Nietzsche é chamada de niilismo. Niilismo é a filosofia do nada. Não tem nada do outro lado. Não tem sentido do outro lado. Ao lado de Nietzsche, você vai encontrar um Martin Heidegger. Martin Heidegger também diz: você é só uma sopa de vermes. Você vai encontrar um Schopenhauer. Schopenhauer dizendo que o mundo ele é a expressão da vontade, e uma vontade má, uma vontade gananciosa. Não vale a pena. Você vai encontrar um poeta como Albert Camus justificando o direito ao suicídio. Você vai encontrar uma cultura kamikaze, como a dos japoneses, que dizem que você tem que morrer, já que vai morrer, morra com honra, morra pela honra do imperador. A alma em estado depressivo começa a flertar com a morte, buscar justificativas para sair antes do mundo, sair rápido do mundo, sem alegria de viver,
sem alegria de pulsionar para a vida. A psicanálise ela fala impulsos para a vida, para o amor e depois para a morte. Não é impulsos para a morte primeiro, impulsos para a morte depois. Por quê? Porque chega um momento que a alma cansa de viver mesmo. A alma fala: já cumpri o meu papel, já passou uma geração, já enterrei os meus amigos que foram antes de mim, já me despedi do meu pai e da minha mãe. Ou como dizem os chineses antigos, não os atuais, os antigos: planta uma árvore, constrói uma casa, escreve um livro. Ah, já escrevi meu livro, já plantei a minha árvore, já construí a minha casa. Quer dizer, cumpri a minha função social. A depressão é um estado, tá? É um estado depressivo que pode evoluir para um quadro de depressão. Um quadro de depressão é diferente de um quadro depressivo, tá bem? De estado depressivo. É diferente. Vai pesquisar, vai pensar sobre isso. Que a gente pode combater essa ideia, esse impulso para a morte. Como? Lembrando que nós estamos dentro de uma sociedade. Vamos socializar? Vamos. Vamos fazer amizades? Vamos. Vamos fazer novas amizades? Vamos. Vamos acabar com alguns relacionamentos que são nocivos com algumas sociedades, algumas instituições, algumas associações que só fazem progredir o ódio, a rivalidade, a divisão da sociedade? Vamos. Vamos criar uma sociedade justa? Vamos elaborar leis que sejam leis para todos, que haja equidade, oportunidade. Vamos pensar no mundo melhor, no mínimo sonhar. Vamos fazer música boa. Vamos escrever uma literatura agradável. Vamos produzir filmes para a família, para um todo. Vamos nos divertir com os nossos erros. Vamos deixar que as piadas fiquem leves, que sejam agradáveis. Vamos para um momento mais descontraído. Talvez a gente possa até fechar os livros, estudar menos, estudar pouco, estudar só o suficiente. O que você pensa disso? Nós temos realmente um curto período de vida. Não vamos estar aqui para sempre. Mas esse pouco tempo que a gente está por aqui, dá para viver melhor. Fazer uma corrente do bem. Uma filosofia boa. Uma filosofia concreta. Uma filosofia real. Mas uma filosofia feliz. Vamos em busca da felicidade. Sabe que a Bíblia ela fala de 3 tipos de humanos que tem no mundo. Paulo fala do homem natural. Esse que eu propus para vocês aqui é o homem natural. É o homem vivendo naturalmente. É o homem sabendo que vai morrer. Mas não precisa morrer agora. A gente pode adiar o encontro com a morte. O homem natural, que se preocupa com seu emprego, com a sua formação, com a sua família, com os seus amores, com os seus desamores. O homem natural, que ainda não foi tocado pelo senso religioso, mas tem um senso religioso, que ainda não se preocupou com com seu encontro com Deus, mas vai se encontrar com Deus. O homem natural. Só que a Bíblia também fala do homem carnal. Que negócio estranho, né? O que é o homem carnal? A teoria do crente carnal. John Owen, que foi um pietista da história da igreja, tem até o livro dele aqui, ó, que fala sobre John Owen. Recomendo que um dia você possa comprar essa literatura. Eu gostei bastante do Sinclair, que escreveu John Owen. Ele desconfiava que a teoria do crente carnal ela não está muito bem explicada. Por que seria o crente carnal? Diferente do homem natural, porque o homem natural ainda não se preocupou com o encontro com Deus, ainda não se preocupou com a eternidade, só vai vivendo a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não estou nem aí. Né? É isso aí, o homem natural. Mas o homem carnal é diferente, ele já se preocupou com a vida eterna. Ele já se preocupou com o seu encontro com Deus. Ele já se aproximou da religião. Ele já flertou com as melhores práticas religiosas. Só que ele ainda está com o pé no mundo. Ele ainda alimenta a velha natureza. Ele ainda alimenta os seus velhos vícios, seus velhos comportamentos. Por isso que ele é chamado de crente carnal.
não se decidiu completamente por Cristo ainda, não se decidiu completamente por ser um homem religioso ainda. Aí vem o terceiro, que seria o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que nasceu de novo, é aquele que se cansou de pecar, é aquele que preencheu a vida de sentido, de significado, mas chegou em determinado momento que sabia que não dá para a gente ficar vivendo para nós mesmos. Nós temos que ter uma vida para Deus. Nós temos que ter uma vida com Deus. E para isso, temos que desenvolver uma disciplina espiritual, leitura da palavra de Deus, meditação, frequência na casa do Senhor para apresentar culto juntamente com a comunidade, prática de boas obras. Quer dizer, são disciplinas espirituais, louvores agradáveis a Deus. Esse seria o homem espiritual. O John Owen, que eu acabei de citar para vocês, ele diz assim: não, sabe, não é isso. É o seguinte, você que passou para Cristo, você não pode ser carnal. O homem natural e o homem carnal são a mesma pessoa. Por isso que eu gosto de estudar teologia. A gente não fecha o assunto e diz dogma, regra de fé. Calma, calma. Vamos ouvir o que os outros têm a dizer. E no caso aqui, o John Owen ele fala: não, o crente carnal ele é uma incompatibilidade. Se ele é carnal, ele ainda não é nascido de novo. Portanto, ele é o homem natural angustiado por causa do pecado, que não consegue nascer de novo, que não tem acesso a esse mundo do espírito. O que precisa fazer? Precisa realmente deixar de ser o homem natural e o homem carnal para se tornar o homem espiritual nascido por Deus. O que o John Owen ele propõe? A mortificação da carne. Aquele que está em conflito precisa mortificar as obras da carne para que possa assim ter um exercício espiritual. Não dá para ser crente cedendo para o pecado. Tem que ser um soldado militando pela boa fé. Eu não posso deixar de falar aqui da existencialidade de cada um de nós. Porque a antropologia, como eu falei para vocês, tem antropologia bíblica, antropologia teológica, antropologia filosófica e a antropologia materialista. A antropologia é o estudo do homem. E quando a gente vai aqui para as almas mais angustiadas da fé, nós vamos encontrar Soren Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo cristão, ao lado de Karl Jaspers, que também é um existencialista cristão. E eles vão dizer que nós estamos em estado de angústia. E o que é esse estado de angústia? Aí vale a pena falar de Kierkegaard. Ele fala que esse estado de angústia é a vida atravessando estações. Assim como as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, a vida ela atravessa estações. E o Kierkegaard, na sua antropologia e na sua psicologia, e também na sua poesia, porque o Kierkegaard ele se apresenta como um poeta. Ele diz assim: as 4 estações da vida são estas. A primeira estação, ele diz, é a estação estética. Somos nós vislumbrados com o mundo, porque o mundo ele é extraordinário, ele é maravilhoso. É um vislumbre, nascer, contemplar o sol, a lua, as estrelas, o mar, a floresta, os animais, as crianças. O mundo ele é maravilhoso e nós ficamos vislumbrados ou deslumbrados com o mundo. E assim nós estamos na estação estética, em busca da beleza. Olha só, a beleza da música, a beleza do toque, a beleza do aroma. Mas a gente não pode ficar restrito somente ao mundo estético. Porque em determinado momento, o que nós vamos perceber? A nossa psicologia, a nossa psique, a nossa alma percebe de que o mundo não é totalmente belo. Tem beleza, mas também tem feiura. Tem beleza, mas também tem coisa horripilante, apavorante, medonho, dantesco, né? Dantesco quer dizer infernal. E agora?
Aí Kierkegaard ele diz: nós estamos no trajeto passando de estação em estação. Qual que é a próxima estação? Kierkegaard fala: é a estação ética. Estação ética é quando a alma cansada da feiura, cansada até mesmo da própria feiura ou da feiura do mundo, a alma fala: eu tenho que ir em busca do que é certo. Eu tenho que estabelecer uma sociedade de justiça, uma sociedade boa. E eu não posso ficar dependendo dos outros. Eu tenho que eu fazer o bem. Eu tenho que praticar atos de bondade e tenho que defender a justiça. E se não existir, eu tenho que criar a justiça. Sabe que alguns filósofos, como o Immanuel Kant mesmo, ele fala o seguinte: olha, se Deus não existir, a gente tem que criar ele. É inconcebível pensar no mundo antiético. Não dá para pensar numa sociedade tomada por violência, por injustiça, por ganância, por ladroagem, rapinagem, corrupção sistêmica. Não dá para pensar assim. O homem, criado à imagem de Deus, não se conforma com o mundo em decadência. Quer mais, quer o melhor. Aí nós vamos para a estação ética, que é justamente a criação de leis. É o amarramento dessas leis. É a norma, é o direito, é a evolução do direito. Tem propriedade privada? Tem. Nós temos que proteger a propriedade privada. Mas também nós temos que ter o bem público, o bem social, o bem para todos. Aí vamos nós defender a propriedade privada à custa de quê? De vidas. Por que de vidas? Porque alguém atacou a propriedade privada e alguém teve que defender a propriedade privada, que vai evoluindo desde uma caneta, isso aqui é a minha caneta, até a soberania de uma nação. Temos que defender o território nacional. Basta? Não basta. Kierkegaard ele fala: nós temos que ir para a terceira estação. E qual que é a terceira estação? Ele diz: é a estação religiosa ou teológica. Primeiro ética, primeiro estética, segundo ética e agora teológica ou religiosa. Aí Kierkegaard ele fala da religião tipo A. O que é a religião tipo A? É o senso da transcendência, sabe? Do divino. É a busca por Deus neste mundo, do lado de cá. É querer ver Deus presente na realidade diária, no dia a dia, no pão nosso de cada dia. Aí nós vamos para a religiosidade A, tipo A, o encontro com Deus, a ida para o santuário, a participação com a comunidade, a leitura dos livros sagrados, a contribuição financeira para que a religião se mantenha e se propague cada vez mais. É a religião intramundo. Sabe, nós temos na história da igreja o chamado evangelho social. O evangelho social dizendo: se nós não levarmos o pão material, não tem como levar o pão espiritual. Evangelho social, que é denunciado pela teologia. Mas o Kierkegaard ele fala: a religião tipo A, ela é comunitária, é para todos. E é você fazer parte da grande massa, seja da sinagoga, seja da igreja, seja da mesquita, você participar da comunidade religiosa que existe na sua sociedade, na sua cultura. Mas em determinado momento você vai para a quarta estação. E aqui a gente termina as nossas aulas de antropologia. O que é a quarta estação? Kierkegaard fala: é a angústia. Você se encontra como homem em estado de angústia. Angustiado porque você não encontrou Deus na vida estética. Você não encontrou Deus nas normas da sociedade e com uma vida ética, moral. E você também não encontrou Deus fazendo parte da comunidade de crentes. Não. Se perdendo na massa. Aí você entra em estado de angústia. Essa angústia é para levar você para a religião tipo B. Essa religião tipo B, Kierkegaard fala, é a autêntica. É a verdadeira. É o fim da nossa caminhada. É o salto da fé. É a fé de Abraão. A fé daquele que tudo sacrifica
mas não perde Deus. É o encontro existencial da alma com Deus, do homem com Deus, no mundo. Mas não por causa da comunidade, não por causa da igreja, não por causa do ritual, mas por causa da alma que está como a corça bramando pelas águas, tendo sede de Deus, e dizendo: isso aqui está insuficiente, eu estou perdido no meio dessa massa. Aí você vai encontrar a pessoa do Senhor Jesus dizendo: então entra no quarto, filho, fecha a porta, é lá que Deus está, no quarto, onde ele vê tudo em secreto. O encontro existencial do homem com Deus, no salto da fé, quando você já não pode mais perder a fé. Na religiosidade tipo A, você perde a fé, porque depende muito da comunidade. Mas na religiosidade tipo B, você não perde mais a fé, porque você saltou para o abismo, você saltou para Deus. E ali, o ético é pouco relevante, o estético é totalmente irrelevante. E a religiosidade tipo A é só um estereótipo. Lá no encontro com Deus, a alma no encontro com Deus, ela experimenta o que os místicos chamam de beatificação. O que é beatificação? É o homem vendo Deus. É a alma vendo Deus. É o espírito vendo Deus. É isso que nós estudamos em antropologia, quando estamos aqui restritos a um curso teológico. É estudar o homem em busca de Deus, o homem distanciado de Deus, o homem alienado de Deus, o homem sendo alienado pela filosofia ou pela tecnologia de si mesmo e do mundo, o homem perdido, o homem fragmentado, mas o homem reencontrado. E agora nós estamos caminhando para os instantes finais e já quero preparar você para a próxima disciplina. O que vem pela frente? Armatiologia, a doutrina do pecado. Soterologia, a doutrina da salvação. Eclesiologia, a doutrina da igreja. Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Entre outras disciplinas que nós vamos colocar aqui, como a ética, a evangelização, as missões. E tudo que nós estamos fazendo aqui pelo Instituto Supera é para colocar ao seu alcance uma formação de qualidade. E para que você sinta realmente, quando você estiver recebendo o teu certificado, que você fez um bom curso e que vai querer continuar e que tem o dever de continuar. Que haja um melhoramento na sua expressão quando você estiver ensinando, pregando, ministrando, palestrando, participando de conferências, que realmente haja um melhoramento do seu modo de pensar, do seu modo de ser, inclusive. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do Instituto Supera. Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza. Até a próxima.